Vamos lá, meus queridos! Reinaldo Azevedo, a gente já vai retornar ao caso do Glauber Braga, porque eu vou trazer as falas dele também. Mas o Reinaldo diz o seguinte: mercado aplaudiria governo que deixasse pobres fora da conta, meus caros e minhas caras, meus bonitos e minhas bonitas. É muito bonita essa mudança do Reinaldo, né? De antipetista para esse movimento aqui. Eu nunca vou superar essa mudança toda, mas o Reinaldo é muito importante para o nosso campo. O mercado aprovaria um governo que tirasse da conta os pobres do Brasil, afirmou Reinaldo Azevedo no canal do UOL nesta quarta. Reinaldo comentou a pesquisa Quest, que apontou a reprovação do governo Lula no mercado financeiro, chegou ao patamar de 90%, após o pacote de corte de gastos ter sido anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É aquela velha história, quem são os pesquisados? É um universo muito pequeno. Isso depende também das alternativas postas. Eu não vi as alternativas. Tinha, por exemplo, que uma das prioridades do governo é combater a fome. Tinha entre as prioridades a retomada do crescimento. Tinha prioridade na diminuição da miséria? Provavelmente não. Portanto, essa pesquisa tem que entrar por uma orelha e sair pela outra. Isso não serve para nada. Segundo a pesquisa, a política econômica do governo Lula está no rumo errado para 96% do mercado. Imagine, 96% do mercado acha que esse governo está errado, está na direção errada. Então vamos lá. Está errado um governo que pode fazer crescer até 3,5% da economia brasileira. Está completamente errado um governo que tem recorde de queda de desemprego, queda histórica, que tem uma recuperação fantástica da renda real, do salário, em que a inflação não está fora de controle. É mentira que esteja fora de controle. Ela não está na meta, isso é diferente. Mas é um governo que tirou 9,5 milhões da miséria, 8,7 milhões da pobreza, em razão do crescimento do emprego. Não presta um governo que tem 327 empresas que operam na Bolsa. As maiores tiveram no terceiro trimestre um lucro 55% maior na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Está completamente errado um país que tenta cuidar minimamente da sua indústria. Está completamente errado. É uma luta que também é ideológica. E aí tem o programa do Reinaldão lá no UOL, meus caros e minhas caras. Vamos voltar para a coluna do Reinaldo Azevedo, que ele desenvolve mais a questão da crítica ao mercado financeiro e os ataques especulativos ao Fernando Haddad. Depois vamos trazer aí mais algumas informações sobre os inquéritos golpistas, a situação do governo Lula. Vamos acompanhar todas as questões aqui que são todas importantes. Os mercados de pesquisa é a escória do Brasil. Saudade do caos restaurador. O caos restaurador é o Bolsonaro, no caso, né? Fascismo. Todas as palavras similares em outras línguas. Que coisa, né? Nossos reacionários sentem saudades do caos restaurador. Vai aí um oxímoro, uma combinação de palavras opostas. A irrupção reacionária é o contrário da revolução, que é o caos reorganizador. Essa aposta na desordem, com vistas a uma nova ordem, aquela que pretende que o colapso leve o mundo aos bons tempos. Os da América, outra vez, lá nas paragens do Império, ou aqueles nas periferias ignotas, em que se pode jogar um pobre do alto de uma ponte, sem que, por isso, torrassem a paciência de um governador moderado, por isso, moderado entre aspas. Tarcísio de Freitas deu uma resposta perigosa à pergunta sobre a permanência ou não de Guilherme Derrite na Secretaria de Segurança Pública. Pediu que a imprensa olhasse para os números. Há uma queda da taxa de mortos por 100 mil habitantes em São Paulo. O Estado exibe há alguns anos melhores índices nesse quesito. Não é obra do seu governo. O que ele conseguiu, e essa marca está na sua coronha, foi dobrar o número de mortos pela polícia em um ano. A PM de São Paulo voltou a exibir essa marca de uma eficiente máquina de matar pretos e pobres. Olhem os números. O que ele está a dizer é que o Estado pode conviver muito bem com esses dados, ligando, e foi ele a fazê-lo, não um adversário, a letalidade policial e a eficiência na segurança. Mais uma vez, setores conservadores da imprensa, alguns francamente reacionários, no sentido em que vai lá no primeiro parágrafo, esforçam-se para criar a imagem de um bolsonarista moderado, como se aí não estivesse outro oxímoro,
Mas o cara não aguenta o tranco, pressionado, o político brutal fala em lugar da construção marqueteira. Em 8 de março, vocês se lembram, confrontado com a brutalidade da Operação Baixada, a suposta caça a bandidos do PCC, ele mandou bala, pediu que se queixassem à ONU e ao raio que o parta, e definiu-se, tô nem aí. A fala valeu como um convite aos assassinos acoitados na PM, e eles mataram sem receio, certos da impunidade. Agora ele faz de novo. Olhem os números. Se há uma queda nos homicídios por 100 mil, e ela é verdadeira em vários estados, então que liberem de novo as forças das mortes. Olhem os números. E continuará a ser o oxímoro predileto dos reacionários de centro, mais uma contradição inelutável. Eis a saudade do caos restaurador, mas é amigo do mercado, é bom que se diga. Doou, por exemplo, a Sabesp para a gestão privada, um sinal inequívoco de modernidade possível nos grotões da decência, ainda que a empresa vencedora do arranjo, a tal Equatorial, tenha pagado pelas ações menos do que elas valiam na Bolsa. Não, Reinaldo, isso aqui eu vou discordar de você, isso aqui é um absurdo. A imprensa engoliu o escândalo porque, afinal, a cartilha diz que a gestão privada será sempre melhor do que a pública. Não tendo sido um escândalo protagonizado pelo lulopetismo, parece não ser uma coisa assim tão grave. Que venham outros despropósitos modernizadores. Pacote de gastos. A saudade do caos restaurador está também na cobertura do pacote de gastos e na abordagem quase orgíaca do dólar a mais de R$6. Nem sequer se faz de conta do impacto real nas despesas das medidas propostas. Alguns com tantinho de bom senso, mas sem coragem para enfrentar a doxa, até avaliam que as medidas terão sim impacto. Sempre ficou claro, ou se mexia no salário mínimo, ou nada de sério o bastante. Mexeu-se. Mas aí veio o que foi considerado o grande erro, a isenção do IR para ganhos de até R$5.000 a partir de 2026, medida compensada pela elevação do imposto de dividendos para acima de 50 mil. A segunda medida não transita na primeira, mas aí ficou parecendo que o governo não está realmente empenhado em zelar pelas contas públicas. Mas esperem, essa isenção descaracteriza ou tira a potência das demais medidas? Reconhece-se que não, mas aí um sábio justificador das iniquidades tentou explicar, não vai entre aspas, mas o sentido é o mesmo, é o que ficou parecendo que Lula acertou demais nas medidas de má vontade e que não confia em Fernando Haddad. E aí os tais mercados, teriam colocado um preço na falta de convicção do presidente. Entendi. Não precisamos de um chefe de Estado ou de um governo, mas de uma super nani dos malcriados dos mercados. A economia se expandiu 0,9% no terceiro trimestre e o país pode ter um crescimento de 3,5% neste ano, que se segue aos 3,2% no ano passado, em número revisado. É o melhor desempenho em 13 anos, é grana pública torrada no consumo, criando uma bolha? Não. O crescimento está ancorado na indústria e nos investimentos, que ficou em 7,6% do PIB, acima de 16,4% no terceiro trimestre de 2023. A taxa de desemprego está na mínima histórica, houve crescimento da renda e do trabalho em todas as faixas, a inflação não está no centro da meta, mas está muito longe do descontrole. Segundo a OCDE, o Brasil foi o segundo destino de investimentos no primeiro trimestre, perdendo apenas para os Estados Unidos. No terceiro trimestre, o lucro de 327 empresas listadas na Bolsa cresceu 55% na comparação com o igual período do ano passado. A indústria brasileira saltou 30 posições no ranking de 116 países, saindo da 70ª posição para a 40ª. E daí? O que se colhe no noticiário da economia é a sensação de caos, porque afinal, dizem, a trajetória da dívida preocupa e eu não estou a dizer que deva ser ignorada. E se fala em uma taxa de juros cavalares para devolver a inflação à meta, como se o país tivesse uma longa tradição de inflação na casa dos 3%, o que é uma piada grotesca e é uma farsa.
O país dos números acima não importa, mormente quando se descobre que atingiu também o mais baixo índice de pessoas na extrema pobreza. Pior para os arautos do caos, o emprego retirou 8,7 milhões da pobreza. Um país assim é insuportável. A saudade do caos restaurador numa pesquisa. Na semana do dólar disparado e do repúdio ao pacote que nem lido direito foi, a Quest trouxe uma pesquisa com a opinião do mercado financeiro, seja lá quem for essa gente. O que se fica sabendo? O país do emprego, da recuperação da renda, da diminuição da desigualdade? Bem, esse país não serve para 96% nada menos. A política econômica está na direção errada, só 4% consideram certa. Gosto desse número, 96%, porque ficou gravado na minha memória, como o índice dos que reelegeram Saddam Hussein no Iraque em priscas eras. É isso. Quase a unanimidade contra a política econômica me faz lembrar aquela em favor de Saddam. Caso se fizesse uma pesquisa na Coreia do Norte, é provável que Kim Jong-un, o divino, não alcançasse tal marca. A crença em Deus no Brasil cristão não chega tanto. Nada menos que 90% dos ouvidos têm avaliação negativa do governo Lula, é positiva apenas para 3%. Fernando Haddad se sai melhor, 41% vem de maneira positiva, 35% como regular e 24% como negativa. Os mercados que falam aí não são apenas reacionários, eles também são burros. Salvo engano, o ministro executa a política que é do presidente Lula. E aí já aí se percebe a manifestação do primarismo ideológico, não na avaliação mais mansa que tem do ministro, mas no rancor que secretam contra Lula. Exatamente. O Reinaldo mandou um pau no mercado financeiro, um pau merecido, digamos assim. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, curtam, compartilhem, mandem para todas as pessoas essa live, não esqueçam de contribuir nos superchats, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para a gente poder seguir e fazer bem esse trabalho. Estupidamente reacionários. Os mercados que falam na Quest são estupidamente desinformados. Convém fazer um teste antes de deixar o seu dinheiro na mão de estranhos. Nada menos do que 64% dizem que a imagem do Brasil no exterior piorou com a posse de Lula, o que é uma ignorância abismal. Veja o que aconteceu na reunião do G20, Lula emplacou todas, mas o pior vem agora. Essa gente deve se orgulhar em fazer contas e que repudia as mágicas na economia, que gosta de encher a boca para falar de previsibilidade e segurança jurídica, que se quer promontório da racionalidade. Bem, os valentes têm seus prediletos na eleição. Numa simulação em que Lula e Bolsonaro fossem candidatos, 12% votariam no petista, 80% no golpista. Se Tarcísio não estão nem aí, olhem os números, for o nome da direita, ele leva 93% contra apenas 5% de Lula nos mercados. Ronaldo Caiado também ficaria com a taca contra o atual presidente. 91% contra 7%. Nada menos do que 65% poderiam escolher o coach Pablo Marçal contra o petista, 17%. Eu sempre me comovo quando lembram que também as donas de casa e os trabalhadores compõem os mercados. Nem elas nem eles são chamados a opinar na imprensa sobre, por exemplo, o pacote de corte de gastos ou a isenção de IR para quem ganha até R$5.000. E não respondem na pesquisa na condição de mercado financeiro. Gente capaz de votar em Pablo Marçal para presidente da República dita a opinião de quase a totalidade do jornalismo econômico. Exatamente. Essa galera é completamente desqualificada. Completamente desqualificada. Concluo, há um pedaço do Brasil que não está nem aí. Se um pobre é jogado de uma ponte como se fosse um saco de lixo e que acha que a política econômica que reduz o desemprego a taxas históricas, que contribui para diminuir a desigualdade, que retira milhões da miséria e da pobreza, que atrai investimentos e que concorre na recuperação da indústria, bem, tal política está no rumo errado. Um coach picareta e um milagreiro poderiam fazer bem mais por seus anseios, mas cumpre sempre ressalvar a sua primeira opção ainda é o golpista. Ele sim conseguiu levar adiante o caos restaurador. Para que esses caras falem numa pesquisa, não conheço os valentes que compõem o universo pesquisado e tampouco quero, infiro que componham a elite do seu setor. Uma elite que se mostra, de fato, a escória do Brasil, meus queridos e queridas.
Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.